Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Na aula de hoje, então, a gente vai ver sobre teorema das bissetrizes e também um teorema que é pouco conhecido, mas que eu vou passar aqui também para vocês, que é teorema de Sturt. E vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, vamos começar aqui na aula de hoje com o teorema da bissetriz interna. Então, a gente vai ter o teorema da bissetriz interna e da externa, tá? E depois o teorema de Sturt, que é o assunto da aula de hoje. Primeiro, da bissetriz interna. Bom, eu vou ter um triângulo aqui ABC. Então, eu vou ter um triângulo aqui ABC e aqui, partindo desse ângulo A, eu vou ter uma bissetriz, que está aqui em azul. O que é bissetriz? Se a gente voltar nas aulas de sevianas, né, eu passei as principais sevianas, aí tem a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura. A bissetriz é uma das sevianas. E qual a característica da bissetriz? Ela divide o ângulo da onde ela está saindo, o vértice da onde ela está saindo, ela divide aquele ângulo em duas partes iguais. Isso quer dizer que esse ângulo aqui da esquerda é exatamente igual ao ângulo da direita. Ok, pessoal? Então, bissetriz divide um ângulo ao meio. Bom, bissetriz interna, o ângulo interno aqui do triângulo está dividindo, e ela faz com que essa bissetriz ela sai do vértice A, chega no lado oposto aqui, representado pelo lado BC, que é o lado todo aqui, chega num ponto D. Nesse ponto que ela chega, ela divide esse lado BC em duas partes, BD e depois DC. E essas partes são proporcionais a esses lados, aos outros lados do triângulo. Então, daí a gente pode montar a seguinte proporção. Esse lado AB, dividido por esse pedaço aqui que a bissetriz formou no lado BC, esse pedaço aqui, esse segmento de reta BD, é exatamente igual a esse outro lado a ser dividido por essa outra parte do lado BC, que é o DC. Ok? Simplesmente assim. Então, pessoal, você pode pensar assim: o lado da esquerda sobre a parte aqui do terceiro lado da esquerda, essa divisão é igual ao lado da direita dividido por esse pedaço aqui também à direita, tá? Ou seja, um em cima do outro. Você pensando aqui, ó, fica na posição mesmo, ó. AB em cima sobre BD embaixo é igual a AC, que está mais aqui em cima, sobre DC, que está aqui embaixo, ok? Então, esse é o teorema da bissetriz interna. Claro que o triângulo pode aparecer de outra maneira, tá? Aqui é a maneira mais tradicional de aparecer, mas numa questão ele pode aparecer de outra forma, pode aparecer deitado, rotacionado, né? Mas a ideia é a mesma. A bissetriz vai ser de um vértice, dividir o lado oposto em duas partes. Então, você vai pegar um lado e dividir por uma parte, que está o lado mais à esquerda dividido pela parte mais à esquerda, e o lado que está à direita dividido pela parte que está mais à direita. Ou se ele tiver, por exemplo, rotacionado na posição horizontal, a parte mais de cima com a parte mais de baixo, a outra parte também mais acima com a outra parte mais acima. Ok, pessoal? Então, esse é o teorema da bissetriz interna, tá? A bissetriz está lá no ângulo interno do triângulo. Agora vamos ver da bissetriz externa. Pessoal, aqui eu coloquei até um triângulo com as mesmas letras, um triângulo parecido com as letras anteriores, para vocês verem que, do ponto de vista aqui, usando as mesmas letras, vai ser a mesma coisa, mas tem que ter um cuidado aqui. E vamos ver. Qual é o cuidado? Primeiro, vai ser o lado AB, aqui, começando pelo lado da esquerda, só que agora ele vai dividir sobre tanto o lado BC mais o prolongamento. Porque a bissetriz externa, ela não encontra o lado BC, ela encontra o prolongamento. O que é isso? O lado BC para aqui no C, certo? E aí você vem prolongando esse lado, por isso que eu nem fiz em linha fechada, fiz aqui em linha pontilhada, para você ver que não é o lado do triângulo. O triângulo está aqui, ó. Mas você prolongando esse lado ABC, você chega a esse ponto D, que é o ponto de encontro da bissetriz externa. E por que ela é externa? Porque ela é do ângulo externo desse triângulo. Tem lá nas aulas de triângulo, tem lá o que é o triângulo externo do triângulo. Então aqui tem um triângulo externo. O que é o triângulo externo? É o prolongamento de um lado. O ângulo que forma o prolongamento de um lado com o outro lado é um ângulo externo. E a bissetriz está dividindo esse ângulo externo ao meio. Aqui, pessoal, pelo desenho até está um pouco desproporcional,
Mas, pessoal, em geometria plana, não confie no desenho. Esse tracinho aqui quer dizer que esse ângulo de cima é igual ao de baixo. Os tracinhos são iguais, ok, então os dois ângulos são iguais. Ou seja, é uma bissetriz essa linha em azul. Mas voltando aqui para o teorema da bissetriz externa, então eu vou pegar a parte da esquerda, o lado à esquerda, só que ele vai dividir sobre o lado mais o prolongamento desse lado. Então ele não vai só dividir coisa. As letras são as mesmas, BD, só que agora o D não está entre BC. O D está no prolongamento de BC, tá? Depois o lado mais à esquerda, AC, dividido, aí sim, pelo DC, que é só o prolongamento. Então eu vou pegar o lado da esquerda e dividir por tudo, pelo lado mais o prolongamento. Vou pegar o lado mais à esquerda e dividir só pelo prolongamento. Essa é a bissetriz externa, tá, pessoal? E agora, pessoal, vou falar esse teorema aqui, vou aproveitar a aula, falando que a gente está falando de teoremas de triângulo, falar aí do teorema de Sturt, tá? Que é um teorema pouco conhecido, mas que muitas vezes nos ajuda em algumas questões, tá, pessoal? Então, o que é esse teorema? É um teorema um pouquinho mais longo, vamos dizer assim, mas não é muito difícil de memorizar, tá? Então, vamos lá ver. O que é esse teorema de Sturt? Seja um triângulo ABC qualquer, cujos lados medem A, B e C. Pessoal, aqui A, B e C eu coloquei meio que genérico, tá? Só para a gente se situar aqui, tá? Seja D, aqui a medida de uma seviana, e D o ponto pertencente à reta suporte. O teorema de Sturt afirma que, mas antes da gente chegar no teorema, aqui está falando que D é uma seviana. E não disse qual seviana. Aí você pode dizer, mas professor, qual delas? Todas. A gente tem 3 aqui que parte de um vértice. A gente tem 4 sevianas, mas a mediatriz não parte do vértice. Mas a gente tem 3 sevianas que partem de um vértice. A bissetriz, que divide o ângulo que ela está saindo ao meio. A mediana, que divide o lado oposto ao meio. E a altura, que forma um ângulo reto com o lado oposto. Ok? Então são essas 3 sevianas. Pode ser qualquer uma dessas 3 sevianas. Então você consegue calcular a altura de um triângulo, dados os 3 lados, né? E aqui a projeção ortogonal. Também você consegue calcular a mediana, claro, os 3 lados com a parte aqui que a mediana divide. A mediana é tranquilo porque divide o lado oposto ao meio, então se tiver o valor do lado oposto é metade. É essa divisão aqui. E também a bissetriz, tá? Que divide. Que aí não divide, né? Aí eu tenho que saber o valor mesmo aí que foi essa divisão, ok? Bom, mas como que eu uso isso? Bom, eu vou pegar o lado, então eu vou pegar esse lado mais à esquerda, elevar ao quadrado. E vou multiplicar por esse pedaço aqui, que o lado BC foi dividido em 2 pedaços, né? Esse lado BC que eu estou representando por C foi dividido por uma parte M, essa seviana dividiu esse lado BC em uma parte que mede M e uma parte que mede N. Bom, então vamos pegar cruzado. A ao quadrado vezes N. Somar com B ao quadrado vezes M. Tá aqui. Aí depois, quando chegar na seviana, vai ser a seviana ao quadrado, mas vai ser menos, tá? Menos a seviana ao quadrado, pode ser a altura bissetriz ou mediana, ao quadrado vezes esse lado C aqui, tá? Igual a esses 2 pedaços que estão sobre o lado BC, M vezes N vezes o próprio C. Então, voltando, você vai pegar o lado mais à esquerda, ao quadrado vezes o pedaço mais à direita. Mais o lado mais à direita vezes o pedaço aqui que está aqui, que essa seviana formou, mais à esquerda, elevado ao quadrado, menos a seviana ao quadrado vezes o terceiro lado C, igual aos 2 pedaços do terceiro lado do triângulo, um vezes o outro, vezes o próprio lado. Esse é o teorema de Sturt, ok, pessoal? Então, tentei aí falar de um jeito que seja mais fácil para que você consiga memorizar. E agora, pessoal, vamos resolver alguns exercícios com esses 3 teoremas. Teorema da bissetriz interna, externa e teorema de Sturt, ok? Questão 1 diz o seguinte. Os lados de um triângulo medem respectivamente 4, 5, 6 centímetros. Tá? Aliás, tem aqui respectivamente 2 vezes. Calcular, não precisava.
calcular de quanto é preciso prolongar o lado maior para que ele se encontre a bissetriz do ângulo externo oposto. Então, vamos lá. Ele está falando de bissetriz do ângulo externo. Então, ele está falando de bissetriz externa. Então, vamos lá desenhar mais ou menos um triângulo assim. Ok. Mais ou menos assim. Então, aqui a gente vai ter uma bissetriz externa. Ok? Mais ou menos assim. Bom, vamos colocar os dados aqui. Ele está falando que calcular o quanto é preciso prolongar o lado maior. Então, vamos chamar vamos supor que esse aqui é o lado maior, então é o que mede 6. Esse aqui vai ser o que mede 5 e esse aqui o que mede 4. Bom, ele quer calcular o quanto é preciso prolongar. Então, ele quer isso aqui, ó, esse pedaço aqui que eu vou chamar de x. Tá? Ele quer o quanto que vai ser esse prolongamento. Tá? Bom, vamos montar aqui usando o teorema. Vamos pegar, como é bissetriz externa, eu vou pegar aqui tanto o terceiro lado, que mede 6, mais o prolongamento. Então, eu vou pegar 5 sobre 6 mais o x, que é o prolongamento. Isso é igual ao outro lado, mais a direita, sobre o prolongamento. Pessoal, agora aqui, tranquilo, multiplicar com isado. Tá? Igualdade de duas razões, multiplica com isado. Então, vai ficar 5 vezes x, 5x é igual a 4. Aqui, pessoal, não vou multiplicar por enquanto, vou deixar indicado. Então, o 4 vai multiplicar 6 mais x. Então, vai ficar 5x igual. Fazendo aqui o distributivo, chuveirinho, 4 vezes 6, 24. Mais vezes mais, 4 vezes x, 4x. Pessoal, então agora vai ficar 5x. Esse 4x está somando, vai vir para o primeiro membro subtraindo, 24. 5x menos 4x, isso dá x. X igual a 24 centímetros. Está aí o valor do prolongamento. Pronto, já acabou a questão. O prolongamento será de 24 centímetros. Ok, pessoal? Pessoal, agora vamos resolver a segunda questão aí desses exercícios aí, desses teoremas. A bissetriz interna de um ângulo A, de um triângulo ABC, divide o lado oposto em dois segmentos que medem 9 e 16 centímetros. Sabendo que AB mede 18 centímetros, determine a medida AC, já que este é o maior lado do triângulo. Pessoal, vamos montar aqui um triângulo, mais ou menos assim, tá? Claro, aqui, pessoal, não se preocupe com a proporcionalidade do desenho. O desenho está fora de proporção. É só para a gente ter uma noção aqui, tá? Aqui ele está falando de uma bissetriz interna. Então, mais ou menos aqui. Fala que divide o lado em 9 e 16. Então, vamos lá. Está falando que essa bissetriz divide o lado oposto em 9 centímetros e 16 centímetros, tá? Sabendo que é AB. Então, o triângulo A, B, C. Ele está falando que o lado AB mede 18, tá? E ele quer a medida do lado AC, que eu vou chamar de x. Pessoal, bissetriz interna. Então, o lado mais à esquerda sobre o pedaço mais à esquerda é igual o lado mais à direita sobre o pedaço mais à direita. Multiplica com o isado. Pessoal, ó, 9 vezes x, então 9x é igual a 16 vezes 18. X vai ser o quê? 16 vezes 18 sobre 9. Pessoal, não vou fazer conta aqui porque, ó, 18 dividido por 9 dá 2. Portanto, o x vai ser 16 vezes 2. Isso é igual a 32 centímetros. Então, esse lado aí mede 32 centímetros. Então, pessoal, repare que quando você sabe usar o teorema aí, tanto da bissetriz interna como externa, fica fácil calcular esse tipo de questão. Fica tranquilo. É só montar ali a proporção corretamente e resolver a questão. Ok, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos resolver a terceira questão, que diz o seguinte: seja AD uma bissetriz interna de um triângulo ABC. Então, vamos lá desenhar o triângulo. Novamente, vamos desenhar mais ou menos assim. Um triângulo aqui, com a bissetriz interna, aqui, mais ou menos aqui. Ok? Lembrando que o desenho está fora de escala. Então, aqui eu vou ter um ponto A, um ponto B, um ponto C. Então, e aqui um ponto D. Então, está dizendo que AB é representado por x mais 8, AC é representado por 2x, BD aqui é representado por 10, aliás, não, BD não, aqui é AD. Então, BD é aqui, ó, representado por 10, e CD é representado por 12. Pessoal, teorema da bissetriz interna, tá? Então, vai ficar x mais 8, então o lado mais à esquerda sobre o pedaço mais à esquerda, o lado mais à direita sobre o pedaço mais à direita e multiplicar isso aqui com o isado, tá?
Então aqui eu vou começar pelo 2x vezes 10, porque vai dar um valor maior. Então 2x vezes 10, 20x. Isso é igual a 12 vezes 8 mais x. Bom, aqui vai ficar 20x, fazendo aqui o chuveirinho, vai ficar 12 vezes 8, e mais vezes mais, 12x. Bom, 12x vai vir aqui para o primeiro membro subtraindo, então vai ficar 20x menos 12x é igual a 12 vezes 8. 20x menos 12x, 8x. Isso é igual a 12 vezes 8. Portanto, o x vai ser 12 vezes 8 dividido por 8. Corta esse 8 com esse 8, sobra apenas o 12 centímetros. Portanto, o x vale 12. E é só isso. No caso aqui, esse lado vale 24, né? 24 porque é 2 vezes x, 24. E aqui esse vale 20 e aqui vale 22. Seriam os lados do triângulo, tá? Muitas vezes, pessoal, esse tipo de questão vai pedir o perímetro, tá? Essa questão aqui não pediu, mas, por exemplo, se tivesse pedido o perímetro, então você ia substituir, vou fazer aqui de amarelo, então seria 12 mais 8, então igual a 20 centímetros. Aqui seria 2 vezes 12, que seria 24 centímetros. E aqui 10 mais 12, 24. Então, o perímetro seria 20 mais 24, mais... aliás, 22 aqui, pessoal. Aqui é 22. Ok? Então, 22. O perímetro seria... aqui 4 com 4, 8. E 2 mais 2 mais 2, 6. Então, 68 centímetros. Ok, pessoal? Então, esse tipo de questão pode aí misturar perímetro, tá? Pede aí, dá o x, você vai ter que encontrar o x, depois você encontra os valores de cada lado para calcular o perímetro. Ok, pessoal? Então, fique atento que pode misturar aí perímetro nesse tipo de questão. E, por fim, pessoal, vamos resolver uma questão envolvendo o teorema de Sturt, né? Já que a gente viu ele lá na parte teórica, vamos fazer aqui um exercício com ele, tá? E um exercício bem interessante, tá? Bem trabalhoso, tá? Mas dá para a gente resolver usando o teorema de Sturt. Se não fosse o teorema de Sturt, ia complicar bastante para a gente resolver, mas que o teorema de Sturt vai ficar um pouco mais tranquilo. Ok, pessoal? Então vamos lá. A figura mostra 4 circunferências tangentes entre si, de centro C, então centro C, centro D, centro E, centro E e centro O. Calcule o raio da circunferência de centro E, sabendo-se que o raio da circunferência... Então, vamos lá. O raio da circunferência de centro D. Então, o raio da circunferência de centro D mede aqui, ó, mede 1. Tá? O raio da circunferência de centro C... Então, o raio aqui da circunferência de centro C mede 2. Tá? E ele quer que a gente calcule o raio da circunferência de centro E. Então, o que a gente vai chamar aqui de x, ok? E esse O é o centro da circunferência maior. Pessoal, é o seguinte, vamos pensar aqui numa coisa. Essas circunferências são tangentes. Por ser tangente, a gente pode pensar assim. Aqui mede 1, aqui também mede 1, certo? Que é o diâmetro. Aqui mede 2, aqui também vai medir 2, tá? Bom, se vai medir 2, porque eu ainda não sei o tamanho do raio da circunferência maior, a circunferência que está circunscrita. Mas pense o seguinte, ó, aqui é 2, mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Ou seja, o diâmetro da circunferência maior é 6. Então, colocando aqui em amarelo, ó, daqui embaixo são 6. O amarelo ficou fraco. Então, vamos colocar nesse verde aqui. Ó, vamos colocar no vermelho. Então, daqui a aqui embaixo ó, são 6, certo? Então, isso quer dizer que o raio da maior deixa eu fazer o raio para cá. O raio da maior mede 3, ok? Bom, vamos agora juntar aqui e fazer um triângulo. Vamos fazer um triângulo. Então, vamos desenhar. Então, eu posso ligar esse centro com esse centro, esse centro com esse centro, esse centro com esse centro, e ainda posso ligar aqui uma seviana aqui, tá? Ok? Então, essa vai ser uma seviana. Pessoal, aqui é o seguinte. Vamos agora ver os valores que a gente pode colocar nesse triângulo aqui, tá? Aqui, ó, pense o seguinte. Esse raio é 1, então aqui é 1. Aqui já era, a gente já tinha colocado 1, tranquilo. Então, 1 aqui, 1 aqui. Aqui vai ser x, aqui vai ser x.
Aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. Agora a gente precisaria... Aqui tudo é 2, tá? Mas a gente precisa desse pedaço aqui, ó, que é o importante para a gente, tá? E esse outro aqui. Bom, pense o seguinte, daqui a aqui é o raio 2, tá? Mas isso tudo aqui, daqui até o centro, bom, de lá de cima até aqui, ó, pegando o ponto A até esse ponto O, mede 3, que é o raio da circunferência maior. Eu já tenho 2 aqui para cima. Como ela é tangente, então esse pedaço aqui mede 1, porque tudo mede 3, tira 2 aqui do diâmetro da circunferência de cima, sobra 1. Bom, aqui também era raio 2, mas eu tirei 1, então aqui também é 1. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar esse triângulo aqui, tá? Para a gente trabalhar com ele, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Aqui, então, vai ser 1 mais x, ó, eu estou pegando aqui. Aqui vai ser 2 mais x. Aqui vai ser 1 mais 1, 2. E aqui vai ser 1. Só que ainda está faltando essa seviana para a gente saber o valor. Agora, pense o seguinte, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, e passar direto, ó, pego daqui até aqui, ó, deixa eu fazer com a linha reta. Daqui até aqui, pessoal, é um raio da maior, da circunscrita. Mede 3. Se aqui mede x, a gente pode chamar que essa parte aqui, ó, é o quê? 3, que é todo o raio, menos x. Portanto, a seviana aqui, ó, vai ser, deixa eu colocar aqui em cima, ela vai ser 3, que é o raio da maior, menos x, que é o raio da menor. Ok? Bom, aqui agora eu já tenho, claro, esse lado todo aqui vai medir 3, porque é 2 mais 1. Agora eu já tenho condições de montar o teorema de Sturt aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar esse lado aqui mais da esquerda, 1 mais x ao quadrado, multiplicado por esse pedaço mais à direita, 1 aqui, mais o lado mais à direita, 2 mais x. Aliás, deixa eu fazer um pouquinho para lá para colocar o número que vai multiplicar primeiro. 2 mais x elevado ao quadrado vezes esse pedaço aqui do terceiro lado mais à esquerda, 2 vezes. Menos a seviana, que é 3 menos x ao quadrado, vezes o c, que é 3. Esse 3 deixa eu colocar ali antes aqui também, tá? Vezes 3. Isso é igual... pessoal, está faltando espaço aqui para mim. Mas vai ser igual a 2 vezes 1 vezes 3, ok? Aqui, pessoal, vamos desenvolver isso aqui primeiro. Então, eu vou ter i vezes 1 não vai mudar muita coisa. Então, a gente vai ter o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Aqui, pessoal, eu vou resolver primeiro aqui dentro. Então, do parênteses. Então, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, mais x ao quadrado. Menos 3. Pessoal, está faltando espaço aqui para mim. Aqui vai ser quadrado do primeiro, 9, menos, porque é o sinal de menos aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, mais x ao quadrado, isso é igual a 2 vezes 3, 6. Então, vamos puxar um pouco mais para cá aqui. Então, eu vou ter 1 mais 2x, mais x ao quadrado, mais, 2 vezes 4, 8, aqui mais novamente, 2 vezes 4x, 8x, mais 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui vai ser menos 3. Então, menos 3 vezes mais 9, menos 27. Menos 3 vezes menos 6x, mais 18x. E aqui, menos 3 vezes mais x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. E aqui é 6. Bom, aqui, pessoal, repara o seguinte. Eu vou ter aqui menos 3x ao quadrado. Aqui eu vou ter menos 3x ao quadrado. Mas aqui eu tenho x ao quadrado com 2x ao quadrado. X ao quadrado, 2x ao quadrado, 3x ao quadrado positivo. Mas como eu tenho menos 3x ao quadrado, eu vou cancelar aqui. Então, pronto. Bom, esse 2x com 8x dá 10x, com 18x, 28x. Então, 28x.
igual a 6, que está do outro lado. Então, já usei esse, já usei esse, já usei esse. Agora, 1 mais 8, 9. Mais 9 menos 27, isso dá menos 18. Tá? Só que esse menos 18, ele vai passar para o outro lado. Vai ficar mais 18. Portanto, o x vai ser o quê? Que é o que a gente quer calcular, o raio dessa menor circunferência. Vai ficar 6 mais 18, isso dá 24, e o 28 está multiplicando, passa dividindo. Simplificando aqui, ou seja, dividindo tudo por 4, pode simplificar por 2, mas por 2 teria que simplificar novamente. Porque o maior divisor comum de 24 e 28 é o 4. Tá? 24 dividido por 4 dá 6. 28 dividido por 4 dá 7. Então, 6 sétimos é o valor do raio dessa centímetro, né? Do raio da circunferência menor. Ok, pessoal? E aí, um uso prático desse teorema de Sturt. Pessoal, então, por hoje é o que eu tinha para dizer, né? O que eu tinha para falar com vocês, tá? Quero agradecer aí ter ficado até esse momento no vídeo, visto a aula toda. Isso ajuda muito, dá engajamento no canal e me motiva a continuar produzindo mais conteúdo. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários, que à medida que eu conseguir ter tempo eu vou respondendo. Pessoal, fique com Deus, um abraço e até a próxima.